Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Alma de Mulher. Eu sou o Thiago Carvalho e hoje temos o prazer de receber Henrique Calandra, CEO da Wow Jobs, uma plataforma de recrutamento especializada em momentos importantes da vida profissional, o início de carreira, o primeiro emprego ou como jovem aprendiz, o estágio, as vagas aí de trainee. Henrique, obrigado aí por aceitar nosso convite em participar desse podcast conosco, viu? Eu que agradeço, Thiago. Que bom. O Alma de Mulher é um projeto que fala sobre empregabilidade, empreendedorismo, bem-estar, saúde para mulheres. E nesse bate-papo aqui, Henrique, eu acho que a gente já pode começar falando um pouco sobre a importância do primeiro emprego e como que ele pode impactar na carreira, de uma profissional mais a longo prazo. Totalmente, porque o primeiro emprego, a primeira chance, e o que eu falo, acho que é super importante, não é só o primeiro emprego, é essas experiências no início da carreira, até para você experimentar e saber o que você gosta e o que você não gosta. Porque o que acontece, Thiago, se você não tem uma chance, você não vai conseguir aprender, né? E o que a gente fala muito é você só vai se tornar uma boa profissional, um bom profissional, depois de muitas horas trabalhando em alguma coisa. Então, é fundamental você escolher bem o seu primeiro estágio, conseguir ter essas oportunidades, e às vezes é um pouco mais fácil até do que parece. E me diz o seguinte, quais são as principais características aí que um jovem deve buscar, quando ele vai procurar o primeiro emprego, né, para garantir um bom início de carreira? O que que você indica, para essa jovem que fala, olha, eu quero começar agora a entrar no mercado de trabalho, o que que ela deve buscar? Eu acho que hoje em dia está muito mais voltado, tem algumas coisas de currículo, tudo que a gente pode falar mais para frente, mas eu acho que é principalmente a vontade e ter a disciplina. Vontade e disciplina, eu acho que é tudo, porque hoje muitas das empresas não pedem mais muitas qualificações no primeiro estágio, primeiro emprego, jovem aprendiz, mas que elas querem alguém que queira ser moldado, alguém que tenha disciplina de estar lá todo dia, alguém que queira realmente aprender e que a gente fala muito uma palavra que é soft skills, né? Conseguir enfrentar esses momentos difíceis, porque não é sempre que você vai conseguir as coisas. Na verdade, a maioria dos momentos da vida você não consegue o que você quer, né? Por isso que quando você consegue algo que você gosta, é tão gostoso assim. Então, acho que é muito essa parte de querer realmente fazer, estar lá na empresa, querer aprender, que eu acho que é muito importante, e ter essa disciplina. Você tendo essa disciplina e essa vontade, você já está na frente de 99% das candidatas, dos candidatos. E isso não é eu que estou falando. Aqui na Wall Jobs a gente faz o censo do estágio, o censo do RH. A gente tem muitas pesquisas e isso se reflete nas pesquisas. O que a gente chama de habilidades já feitas, hard skills, são cada vez menos pedidas pelas empresas. E sim essa parte da vontade. Isso é muito interessante, porque o que você está falando, porque o que muitas têm a impressão é de que tem que estar extremamente qualificada para conseguir o primeiro emprego ou começar como jovem aprendiz. E o que você está dizendo que é o contrário. Não, na verdade tem que ter boa vontade, né? Exatamente. Algumas oportunidades que é a minoria, que vai pedir muitos hard skills, por exemplo, para ser um engenheiro da Embraer numa área que vai fabricar a área de uma turbina de avião, Aí tem que que é ser mais algo específico. sim, mas é assim, é uma coisa, tô dando um exemplo assim, é algo que é muito específico, porque realmente, mas a maioria das empresas já entendem isso do jovem. E não é só do jovem. Hoje a gente está numa fase no mundo onde as pessoas vão ter duas, três carreiras. Então, está tendo um número muito alto de universitários de 40, 50 anos começando sua segunda carreira. Uhum. Então, quando eu falo jovem, é a pessoa que está começando uma nova carreira, é vontade, é disciplina. Isso que as empresas estão pedindo, porque muitas das pessoas sequer aparecem em entrevista de emprego, de estágio. Sequer continuam quando tem algum problema no dia a dia. Isso é muito importante.
A gente sempre fala aqui do programa do Jovem Aprendiz. Como é que funciona esse programa? Você pode explicar um pouquinho melhor quais são esses benefícios, tanto para o jovem quanto para as empresas? Acho que vale a pena as meninas que nos ouvem, que estão pensando agora em seguir, em começar na vida a trabalhar, saber um pouquinho mais como é que funciona esse programa de Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz é um programa para jovens de 14 a 24 anos, para começar a ter a primeira experiência no mercado de trabalho. É uma das entradas. Algo que Uhum. é muito bom, é que existem vários tipos de entradas no mercado de trabalho. Jovem Aprendiz é um programa onde você vai ficar 2 anos na empresa, sendo que 4 dias você fica trabalhando dentro da empresa, e inclusive com carteira assinada, e um dia você vai fazer um curso que é patrocinado pela empresa numa instituição. E boa parte das empresas não pedem para você ter nada de experiência. E isso vai ter empresas muito grandes. Por exemplo, a gente tem um cliente Small Jobs que é um programa muito legal de jovem aprendiz, que é a Disney, o grupo Disney, esse mesmo, que pega para desenvolver o jovem talento e é um case muito grande, muito legal, bacana esse case. Então, isso é um programa que qualquer um que esteja nessa idade pode participar. Existem também programas de estágio de ensino médio. Se você está no ensino médio, você pode ser estagiário de ensino médio, onde você vai trabalhar de 4 a 6 horas, e pode ser até menos, né? Depende da empresa, e pode ser em qualquer tipo de posição, e você vai ter uma bolsa auxílio mensal, pode ficar até 2 anos na empresa. Existe o estágio técnico para quem tem ensino técnico, e o estágio não estágio remunerado, que é o estágio que não é obrigatório pelas faculdades, mas que é o mais normal, que você pode ficar também 2 anos dentro de uma empresa. Isso para quem está em qualquer faculdade. Então, existem muitas portas de entradas no mercado de trabalho para os jovens. Então, depende muito da onde você quer ir. Então, se você está dentro de uma. Se você não está na faculdade, se você tem 14, 15 anos, ou já passou um pouco, tenta ser jovem aprendiz para reentrar no mercado de trabalho. E a minha dica do jovem aprendiz é sempre pegue sua bolsa auxílio para tentar fazer uma outra qualificação. Porque uma boa parte das empresas querem pegar os jovens aprendizes para depois virarem estagiários. Por isso que é importante você já sempre estar estudando. Eu acho que uma coisa que é importantíssima hoje falar da disciplina é do estudo, de já ir para a faculdade, já conseguir alguma coisa, curso técnico. É fundamental, Thiago. Então, essa possibilidade, né, de entra como jovem aprendiz e vai para uma vaga de estágio, desde que você comece a se qualificar um pouco mais, é possível. É muito possível mesmo, Thiago. É o que a maioria das empresas querem. Por quê? Ela já investiu no, sendo muito lógico, ela já investiu no jovem aprendiz, ele já está lá 2 anos. Por que não Já é se uma tornar mão um de obra que estagiário? está sendo qualificada, né? Sim, porque hoje as empresas, elas cada vez mais veem essa mão de obra do estágio, do aprendiz, como um investimento a longo prazo. Ou seja, Uhum. no começo estou investindo num jovem que não sabe nada, mas porém eu vou formar ele de acordo com a minha empresa, e ensinar ele. Então é muito mais fácil para a empresa, é muito mais lógico para ela pagar para continuar pagando, porque ele vai se tornar um bom funcionário. A tendência hoje, depois de anos de programas de jovem aprendiz e estágio, você pode pegar, tem muitos CEOs de empresas, que são os presidentes das empresas, diretores. Você vai ouvir de várias empresas, comecei aqui como estagiário. Antigamente comecei como office boy, mas agora Começa comecei de como jovem aprendiz, começa como estagiário, né? estagiário. Porque a pessoa já está lá, ela vai pegando tudo e não é só ela ficar na empresa. Eu já fui estagiário em algumas empresas onde acabei no, onde eles nem efetivavam, mas te ensinava tanta coisa que você conseguia pegar qualquer emprego na área. Então é aprendizagem, isso é uma coisa importante. O profissional do futuro é aquele que tem disciplina e vai aprender atrás, não para de aprender. A gente está num mundo que muda muito, né? Como é que o que você diria para esse jovem que essa jovem que entrou agora no estágio, como é que ela pode aumentar as suas experiências para garantir mais habilidades?
O que que você diria? Como é que qual é o comportamento esperado? Você fala muito da disciplina, mas quais seriam as principais dicas para essa pessoa, para essa menina ou esse menino que está entrando agora como estagiário? O que que você falaria para eles não perderem oportunidades? São algumas coisas até, não estou fazendo nem mexer, mas assim, tem uma palestra que a gente faz que chama Hackeando Sua Carreira. A primeira coisa para você mudar seu mindset, sua cabeça, entenda como funciona uma empresa. Por que você é estagiário? Que você está entrando lá na parte de baixo para aprender a fazer uma coisa muito bem, para depois começar a fazer essa mesma função ou outras funções de uma forma melhor e ensinar os outros. Por que a gente fala isso? Porque você tem que entender como funciona a empresa como estagiário e por isso dá paciência e disciplina. Isso é uma das primeiras coisas. Entenda como funciona a empresa para poder falar melhor com o seu gestor, para poder entender por que ele te pede as coisas e, inclusive, questionar. A gente tem muitos papos sobre geração Z, de críticas que eles questionam, mas eu acho que a questão não é o questionar, né? A questão é o como. A partir do momento que você consegue entender da onde está saindo as questões da empresa, os princípios, né? Fica muito mais fácil você se aprofundar e vai conseguir discutir melhor que os outros. Porque as empresas querem estagiários que questionem, não querem estagiários que questionam sem ter algo para questionar, simplesmente, né? Uhum, Então é sim. muito importante você entender como funciona uma empresa, por que você está lá. Segunda questão, estudar. Existem muitos cursos livres hoje, existem podcasts, trilhas de carreiras. Eu acho que uma coisa que é muito importante, Thiago, hoje tem um número muito grande nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, de pessoas que se dispõem a dar mentorias gratuitas. Então, um estagiário, procure uma pessoa da sua área que você admira, algumas, ou até dentro da sua empresa. Eu quero ter mentoria, quero ser um profissional. Porque hoje, infelizmente, são poucas pessoas que vão lá atrás. Uhum. E são Agora, números. como é que são esses números hoje que vocês veem assim? Tem vaga, mas não tem quem queira a É muito vaga? isso. Sim, é muito isso. Antigamente, para uma vaga, eram centenas de candidatos. Hoje, às vezes, mal de mal, tem um candidato, dois. Então tem vaga, falta a pessoa ir atrás. Eu acho que é uma coisa que eu sei que é muito difícil mesmo, principalmente para estagiário, jovem aprendiz que estuda, a parte que é uma boa parte das vagas pararam de ser home office. Entendi. Então, O boa parte home office dessas, acaba facilitando esse processo, né? sim, mas principalmente para estagiários, por números, por ser um cargo de início de carreira, é muito pior eles estarem no home office nessa questão. Eu entendo que tem outras questões, que é tempo de transporte público, tempo de que ele vai também para a faculdade, que também era algo que acaba prejudicando bastante. Eu passei por isso também. Acho que muitas pessoas passaram. Mas eu acho que é entender as empresas desse meio termo, né? De essa parte, porque a aprendizagem muitas vezes está no dia a dia na empresa, e isso ajuda na maioria das pessoas. Mas em números assim, boa parte das vagas não são preenchidas hoje de jovem aprendiz. Jovem aprendiz E é uma cota. quais segmentos assim que você identifica mais? Nossa, todos. Tem segmentos que são mais preenchidos, que são vagas na área de financeira. TI teve uma época que foi muito preenchido, e a gente pega números disso para tentar ensinar, mas principalmente na pandemia teve uma queda muito grande disso, porque muitas pessoas iniciaram e não acabaram. Por isso, Thiago, que eu falo da parte de disciplina. Então, muitas empresas estavam dispostas a formar as pessoas, os jovens talentos, e até jovens na carreira. O problema é ter essa disciplina lá dentro. E é muito difícil aprender sozinho no final. Você está sozinho em casa fazendo algo. Por isso que as empresas voltaram muito para essa parte híbrida e presencial nesse cargo de entrada. Isso O até é que que uma outra você discussão, né? O que que você identifica assim como os maiores desafios dos estagiários, e como é que eles deveriam, o que que eles devem fazer para superá-los? O que são os maiores desafios deles dentro desse mercado de trabalho? É a disciplina mesmo? Acho que existem vários, assim. Eu acho que a primeira coisa do estagiário tenho que me formar e tenho que
e tenho também ir bem no estágio. Tenho que fazer TCC. Mas isso é uma coisa que é uma fase que é difícil, mas não muda. Tem a parte de transporte público, que eu acho que é importante a gente colocar, mas eu acho que colocaria muito do mindset. A mudança de pensamento, a forma de pensar. Exatamente. E quando a gente fala, muitas vezes o estagiário acha que não vai chegar lá, não tem a paciência para chegar lá. E eu acho que é importante também, ao mesmo tempo que eu falo que tem que ter paciência, eu acho que muitas vezes o estagiário, obviamente, se você não gosta daquilo que você vai fazer, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Estágio é uma hora de experimentar, Thiago. Por exemplo, eu não gosto de gravar podcast de jeito nenhum, eu não vejo isso como uma profissão. Então, se você começou ali, saia. Vá tentar outra coisa dentro dessa área. Tudo bem. Mas se é uma área que você tem interesse e você simplesmente, não gosto porque tem que se esforçar, cara, vai ter que se esforçar. Tem um livro que fala muito sobre isso, chama Outliers, que é do Malcolm Gladwell, que ele fala muito sobre isso. As pessoas que tendem a se dar melhor na vida, na profissão, são pessoas que trabalham pelo menos e trabalham de verdade. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Você ficar sentado só na cadeira não é trabalhar. Não, não vai cair do céu. 10 mil horas para se tornar um especialista em qualquer assunto, assim. Então, às vezes é um pouco mais demorado. Hoje, com a tecnologia, ela pode te ajudar a trazer as coisas um pouco mais rápido, mas não tem jeito. Hoje, com inteligência artificial, é muito importante você correr muito mais atrás e entender as questões. Eu falo isso até dentro do All Jobs tem mais de 100 pessoas. A gente já tem outras empresas que a gente trabalha, por exemplo, de inteligência artificial. Você consegue saber exatamente quando foi feito por inteligência e quando não foi. Por quê? Porque muitas pessoas, e isso é uma coisa também das faculdades que estão falando, que a pessoa vai lá e Uhum. só coloca, joga algo, faça isso. Mas ela não faz direito. E quem está se utilizando melhor isso é quem já sabe, já tem uma experiência no tema. Então já vira um assistente. Então também, acho que a principal coisa para falar do mindset para os jovens é saiba usar a inteligência artificial bem, mas Coloque mas ela a não se seu usando. favor, né? Não só querendo ludibriar ali algumas situações, né? Não, porque as pessoas vão saber e você vai se tornar substituível. Porque acontece de muitas vezes, Thiago, você já deve ter visto isso. Sim, claro. Eu vou utilizar a inteligência artificial para me ajudar aqui a fazer um cronograma, beleza. E você vai saber se ela fez bem ou não, porque você já tem experiência. Então você consegue corrigi-la, então a inteligência artificial não serve para substituir o ser humano, e sim para auxiliar. E quando você acha que ela vai substituir Principalmente, o seu trabalho, principalmente na pode questão de falar. texto, né? Porque de vez em quando vem algumas informações equivocadas, né? Então é preciso saber do que está se falando, o que está sendo escrito, porque senão a questão ali vai toda errada, né? Nossa, isso já acontece demais. A gente vê em processos seletivos, muitas vezes, você sabe exatamente quando é uma inteligência artificial. E as empresas já usam isso, inclusive, para pegar quem está usando. E eu falo muito dessa questão do jovem, para você ser bom numa coisa, você não vai usar a inteligência artificial, você tem que ser a pessoa que vai coordená-la. Então, saiba sobre a matéria de verdade. Agora, entrando num outro aspecto, vocês que avaliam números, fazem uma análise do mercado, como é que você tem visto as oportunidades para jovens meninas, mulheres, mais da região periférica, para ser inserida no mercado de trabalho? Essas vagas existem? Tem as oportunidades? Como é que se chega nessas vagas? Como é que elas podem chegar nessas vagas? Me fala um pouco desse cenário, o que que você está vendo para essas meninas novas, as mulheres mais novas, ou que já tem uma idade um pouco mais, já é mais experiente, entrar nesse mercado? Como é que você tem visto? A gente tem visto, isso já não é já faz mais ou menos uns 10 anos, que é um pouquinho menos assim, que a gente tem visto uma vontade das empresas. Mas faltam as empresas se adaptarem. O All Jobs, há alguns anos atrás, tem uma das maiores empresas de marketplace do mundo, que a gente perdeu um contrato porque eles queriam
queremos fazer um programa exatamente isso, com diversidade. Mas a diversidade tem que falar inglês fluente, tem que. Não é justo. A gente falou, olha, vocês têm que se adaptar, porque você não vai conseguir, uma pessoa que é da área periférica, algumas vão conseguir furar a bolha, mas assim, é muito difícil quando você fica, Thiago, novamente, 2, 3 horas no transporte público diariamente, 4 horas no transporte público, e você querer igualar uma pessoa que já tem outras condições, porque Sim. você está saindo de pontos diferentes. Então, algo que eu vejo que teve mais vontade das empresas nos últimos anos, por isso que eu estou falando que a gente já perdeu muitas coisas quando vai falar de diversidade, nessas coisas de trazer pessoas assim, as empresas querem alguém que parece que já more lá, que seja um americano, tudo, é que as empresas estão mais abertas. Estão começando a surgir mais oportunidades. Sim, elas estão começando a entender quem é a persona, e isso é uma coisa boa, entender. Então, quando a gente fala de estágio remoto e estágio híbrido, começou Uhum. a dar mais oportunidades para essas pessoas em algumas áreas, com certeza. Inclusive para negociar, falar, olha, moro numa zona periférica que às vezes eu demoro tipo 2 horas para ir para voltar. Isso vai prejudicar o meu dia a dia. E as empresas estão entendendo isso, estão entendendo como uma formação. E isso não é só em diversas áreas. Então tem muitas oportunidades hoje em dia. Algumas vão ser um pouco melhores, outras um pouco piores, mas as empresas já entendem isso, e isso é uma coisa que a gente fala que é um processo de conscientização. Que não adianta a empresa, que a gente fala há muito tempo, não adianta também a empresa achar que a pessoa vai chegar lá falando inglês, vai falar que nem precisa. Uma boa parte Sim, dos cargos você usa inglês para tirar a pessoa. O que entendi. acontece hoje, que as empresas estão fazendo, é você não fala inglês, você tem alguns déficits, mas a gente vai te ajudar. Daí entra outra vez, a disciplina. A gente vai te dar mais oportunidades agora, mas você vai ter que se esforçar para isso. Então, tem diversas oportunidades, as empresas querem isso, porque a gente trabalha num. Hoje, o Brasil é um país muito diverso em etnia, todas essas questões. E as empresas começaram a ver que você tendo pessoas sempre iguais dentro da sua empresa, criativamente, o que acontece? Você não vai conseguir vender para toda a população. É uma desvantagem competitiva. Então, tem muitas vagas de estágio, principalmente, o que acontece quando você fala de estágio de jovem aprendiz, porque é importante esse bate-papo. As empresas veem que é um investimento que vale a pena no estágio do jovem aprendiz, que são 2, 3 anos que você consegue deixar uma pessoa formando lá. E que Entendi. ela não vai, por exemplo, ela não vai mexer, você não vai mexer numa turbina de avião sem ter um conhecimento. Quando eu falo Sim. isso, você vai poder ensinar. O que falta, quando a gente fala isso para as meninas, tudo, é o mindset. Isso, essa aí, quando a gente fala a gente tem uma área que chama Employer Branding, que é o marketing empregador. A principal questão hoje em dia que fala nos RHs é esse problema. As pessoas não se candidatam porque elas acham que não é para elas. Por isso é tão importante podcast como o seu. Porque o que acontece? As pessoas têm que entender que é para elas. Estágio, todos são iguais. A jovem aprendiz, todo mundo é igual. É para a pessoa. E aí, já falando nesse aspecto, que todos jovens têm muito receio, né? Quando a gente fala, tá bom, vá para o mercado de trabalho e prepare o seu currículo. Como é que é isso que vocês têm visto? Já caiu muito aquela imagem do currículo anterior? Porque o jovem que está entrando no mercado de trabalho não sabe ainda muito bem como é que eu faço isso, né? Eu tenho currículo, eu não tenho currículo. O que se coloca nesse currículo quando alguém está iniciando no mercado de trabalho, seja como jovem aprendiz ou ainda seja como estagiário, mas está ali buscando uma oportunidade. O que que eles podem colocar como, ou elas podem colocar como informação nesse currículo que para alguns é um peso enorme, é um peso, é uma palavra que pesa muito. O que você indica para colocar? Isso é bem importante. Acho que a primeira questão do currículo é que a gente já passou milhões pelo AllJobs, eu vejo.
Mas se você está no ensino médio, está procurando jovem aprendiz, ou está no começo da faculdade, a primeira questão, faz uma carta de apresentação, coloca em cima um resuminho. 5 linhas, fala quem é você, o que você faz, onde você quer trabalhar, coloca sua escola, faculdade, onde você mora, telefones. Isso é uma coisa importantíssima, telefone e e-mail. Olhem seus e-mails, olhem seus telefones, porque as empresas gastam de recrutamento e também a RH das empresas gastam milhões de reais anualmente, perdem esse dinheiro tentando se comunicar com o candidato. Acho que a primeira Hum, questão, isso é um fato que talvez você não saiba, mas isso é um problema muito grande. Então, as pessoas tentam de ligar, você não atende ou não olha direito. Tipo, é uma coisa que acontece bastante. não A dá segunda questão, atenção. segunda questão é a maioria coloca coisas que você faz no dia a dia. Se você não tem ainda o que fazer, por exemplo, você faz algum esporte na escola, na faculdade, atlética, ou coloca, faço isso. Você tem algum trabalho voluntário que você faz? Não vou trabalhar de graça, Henrique, eu tô na escola. Cara, desculpa, eu trabalhei pra cacete como voluntário em várias coisas. Por quê? Porque eu precisava de experiência. Se é justo ou não, é uma outra questão. A gente está muito aqui para falar sobre como a gente Experiência. vai. É. Então tenta chegar e falar, olha, eu trabalho numa feira de graça para vocês, não sei o quê. Não é? Trabalho, quero dentro da escola, veja o que você pode fazer de algo voluntário, numa ONG. Por quê? Porque isso conta bastante, porque as empresas querem saber quem tem vontade de trabalhar, quem tem disciplina de trabalhar. E para as Nesse primeiro meninas, momento. Desculpa, pode falar. não, e uma última coisa para as meninas. Em números, as mulheres tentam, muitas vezes elas colocam, se ela sabe falar inglês avançado, ela coloca em inglês intermediário. Mindset. As empresas são cada vez mais propensas a contratar mulheres. Mas não se coloque para baixo, tenta colocar no nível que são as coisas de verdade. Porque, inclusive, as empresas já sacaram isso de recrutamento e seleção. Então, se a gente pede inglês avançado, se é mulher, a gente já vai lá e faz o filtro para quem tem inglês intermediário. Porque tem isso é uma coisa que acontece, uma tendência as mulheres colocarem abaixo o que elas são. Muito, muito interessante o que você está colocando. Acho que dois aspectos. Primeiro, a questão da mulher de se inferiorizar, né? De se colocar, tem a capacidade, mas não acredita no seu Sim, potencial. sim, Então, aí, meninas, olha, tá aí uma dica. Acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade, porque você também pode. Você pode conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E a outra informação, acho que é importante de tudo que você está falando ali do currículo é que toda a sua experiência de vida é válida nesse primeiro sim. momento que você está começando. Então, se você tem habilidade manual, se você tem habilidade, já fez alguma coisa na própria escola para quem ainda é jovem aprendiz, ou na universidade, na faculdade, para quem está começando numa ideia de buscar um estágio ou no colegial, coloque tudo. Coloque todas as suas experiências. Participou ali da feira de ciências da escola? Coloque o que você fez na feira de ciências da escola, porque isso é importante na hora da avaliação do teu currículo, na hora de avaliar quem você é. Porque nesse primeiro momento, como o Henrique está comentando agora, não é a qualificação em si que importa. O que importa é a sua vontade de trabalhar, de se colocar no mercado de trabalho. Que eu acho que são informações muito, muito relevantes, né, Henrique, que ficam aqui nessa nossa conversa. E não se inferiorize, né? Se coloque Ah, no seu lugar, né? Que você também pode conquistar aquela vaga, aquele espaço. inclusive para os jovens, qualquer jovem, não precisa de uma zona periférica, não se inferiorize. O espaço é para você, o mercado de trabalho tanto faz da onde você veio. O que interessa é para onde você quer ir. Isso é uma coisa, é para você. Estágio é para você. Jovem aprendiz é para você. Trainee, inclusive, se você já fez o estágio, é para Sim. você. Pense nisso. A gente tem um número alarmante no Brasil também, que é apenas de 8, 9 milhões de estudantes universitários, apenas existem, eu acho que é 1,2 milhões de estagiários.
Porque muitos de vocês querem ter algo que é CLT, daí aqui tem que falar um papo mais reto, assim. Se você está começando uma nova jornada, você vai ganhar menos como estagiário. E eu sei que isso é muito ruim, para não falar outra palavra com M. Mas, assim, é super importante, se você está fazendo uma faculdade, vá fazer seja estagiário para começar a sua carreira na área, que é fundamental para você poder já pegar um emprego. Muitas pessoas, eu sei que tem se sustenta com o emprego CLT hoje, e quando se fala de zona periféricas, isso é um dado, e paga a faculdade com o CLT para depois que se formar, acho que vai mudar de emprego. Não vai mudar de emprego, é muito difícil. Então, tenta fazer uma força, você que está na faculdade, se sustenta com um emprego CLT ou está trabalhando de alguma coisa, tentar se encaixar no curso como estagiário. Pode até ganhar menos, mas eu acho assim, no longo prazo vai ser excelente para você, porque você consegue se encaixar no currículo de que você quer fazer. A principal coisa é, às vezes, eu sei que é difícil pensar no médio e longo prazo, mas quando se fala em carreira, não tem como. Se você não começar lá de Sim. baixo numa carreira, dificilmente alguém vai te contratar depois de formado. Aqui mesmo no podcast, você não vai contratar um cara que nunca fez nada para trabalhar na área, só tem um Sim. currículo, as pessoas Agora começam me por diz uma baixo. coisa, você comentou aqui sobre trainee. Rapidamente, né, qual é a diferença entre o programa de trainee e de estágio, e o que as empresas procuram nos candidatos do programa de trainee? Hoje, o programa de trainee, ele surgiu nos anos 80 para acelerar a carreira de um jovem para se tornar um gestor da empresa em poucos anos. Hoje, teve algumas mudanças nesse programa, que um trainee é nada mais, nada menos que um analista júnior, um assistente analista júnior, que é recém-formado, que a empresa traz para investir na formação dele e acelerar o crescimento dele na empresa. Muitas vezes ele já não vai ser mais um gerente, e tudo bem, mas vai acelerar ele. Então, pode mudar de áreas, pode ter um investimento, por exemplo, uma auditoria, contrata muitos trainees, que não precisa ter tanta experiência. Eles vão investir muito na sua formação para você se tornar alguém mais experiente na área em menos tempo. Por isso que a gente fala, trainee não é para todo mundo. E no final, quando você fazer uma autoanálise, talvez você não queira ser, porque você vai ter que ralar muito. E às vezes, para ser um cargo, em geral, para ser um cargo de gestão. Gestão não é mandar, é fazer gestão de pessoas, que é algo muito difícil. Por isso que eu falo que é muito importante para o jovem, para mudar o mindset, entender a regra do jogo. Porque a carreira tem muitas portas de entradas e também tem muitas portas onde você pode estar. Mas você tem que entender se você quer realmente. Ser gestor de pessoas é muito difícil. É lidar com centenas de problemas todos os dias e pressões de todas as partes. Você pode ser um especialista, você pode ser também crescer no cargo intermediário. Então, por isso que é importante você entender onde você quer chegar, mas por quê. Não é porque o nome é bonito, eu tenho que entender. Eu gosto disso, isso é uma coisa que eu quero. Então, por exemplo, eu quero ter uma família, quero ter mais tempo livre para mim, eu não vou querer ter um cargo mais de gestão. Por quê? Porque um cargo de gestão você vai ter que trabalhar muito mais que os outros. Você pode ganhar mais. Então a gente fala muito de uma palavra chamada trade-off. Você deixa de fazer uma coisa para ganhar outra. E eu acho que assim, a maioria dos jovens tem talentos e o que eu falo muito, recomendo, Thiago, siga no seu talento. Descubra o que você gosta de fazer, onde você tem algum talento, que você, em Pode geral, se você consegue. aprimorar, pode ir além, né? E você vai gostar de fazer o seu trabalho. Quando você não gosta do que você faz, é muito difícil você continuar, né? Sim. É Agora, entender. rapidamente, me diga o seguinte, para todos esses e essas meninas que querem agora entrar no mercado de trabalho, principais dicas. Vou passar três dicas. Primeiro, currículo. Coloque onde você mora, telefone de contato se precisar. Tá na dúvida? Coloque informação. Acho que é a principal coisa. Segunda coisa, é para você. Sempre se candidate em tudo que tem a ver com você. Ah, eu acho que não é para mim, que eu sou de zona periférica.
não tem problema, é para você sim. E menina, é para você muito mais ainda. Então se candidate em tudo. Faça essas coisas. Entre em sites de estágio, trainee, existem milhares. Eu vou falar, tem o All Jobs, vou falar todos os concorrentes. CIE, IEL, Nube, 99 Jobs que existe, tem a GUP, que o pessoal fala também, vagas.com. Joga no Google, Programa de Jovem Aprendiz São Paulo, por exemplo, que você vai achar vários. É algo muito importante, outra dica, que vai ajudar você a fazer o currículo. LinkedIn. Entre no LinkedIn, depois no podcast pode colocar como se escreve, tudo, faça um perfil e procure aprendiz ou estágio. Você vai achar as vagas. E procure as pessoas que são do RH para tentar se comunicar. Procure RH, nome da empresa que você está se candidatando. E fala, olha, eu estou no meu primeiro estágio, eu queria bater um papo com você, não sei se é com você, mas eu queria muito trabalhar e ter uma primeira chance. Daí se coloca no lugar dessa pessoa. Quantas pessoas será que são candidatas? Pessoas candidatas vão perguntar. Vem Sim. atrás. A maioria das pessoas vão te responder, vão ter interesse, porque é uma coisa diferente. E principalmente, vá às entrevistas, responda as. Isso é uma coisa que tem muitas faltas, mas vá à entrevista. A gente tem muita falta de entrevista. E tenha disciplina e calma. Você está mudando sua carreira, são 10 mil horas. Pense que você vai ter 5 anos difíceis que você vai ter que ralar. Depois as coisas tendem a melhorar se você fizer tudo direitinho. E não é fácil. Se alguém falar que carreira, desenvolvimento é fácil, vai estar mentindo. É muito difícil. Tudo que você conquista na vida é difícil. E coisas importantes são difíceis para você conquistar. Se você acha que conquistou uma coisa muito importante de maneira fácil, é porque essa coisa não era tão importante. E a sua vida. Então, a pessoa mais interessada tem que ser você. Vai atrás. E paciência e calma, porque é difícil. Tem dia que você vai querer desistir, mas a gente tem que ter força de vontade nisso. Tipo, e é fácil falar, mas temos que tentar com calma isso. Você identifica alguma tendência no mercado, em termos pensando em qualificação? Olha, estamos observando mais vagas nesses cenários aqui, nesse tipo de atividade, Sim, existe algumas tendências no mercado, acho que com IA, isso é uma coisa que não tem volta. com Pode se inteligência parecer, artificial. sim, pode É. parecer até engraçado isso, mas profissões que vão ter um grande destaque no futuro são profissões mais manuais, que são de cursos técnicos, que já tem. Isso também é uma outra questão. Hoje você quer ter um diploma de 4 anos, mas tem diversos cursos técnicos, como TI, por exemplo. Cabeleireiro, por exemplo. Quando a gente fala de mercado de trabalho, tem que falar de tudo. Às vezes não porque você tem um diploma de 4 anos que você vai ter um emprego. Acho que é muito mais cursos técnicos tendem a trazer muito mais dinheiro, porque tem uma falta no mercado de trabalho. Então, cursos do Senai, por exemplo. Eu sei que eu estou jogando, As posso estar falando, ETECs, né? é fundamental. Todos os países de primeiro mundo, você pega a Alemanha, a maior taxa de investimento, Estados Unidos mesmo, college, ETEC, FATEC, isso é fundamental. Isso é uma coisa que até quando se fala de governo é onde mais deveria investir, que é uma tendência mundial isso, de curso técnico, assim. Graduação, eu vejo que a tendência no mundo é diminuir muito nos próximos anos. Mas Entendo. quando eu falo de muitos tipos de curso de graduação, que você não precisa ficar 4 anos mais, vai diminuir o número. Outra tendência em IA é você começar a entender como funciona a máquina das IAs, porque não existe só chat GPT, existe pelo menos umas 5 que estão sendo desenvolvidas. Então, trabalhar dentro disso. E brasileiro é muito criativo. Quando você fala dessa molecada, é muito criativa. Se elas irem atrás, elas vão fazer muita coisa. É uma revolução que está acontecendo. Quando você fala que vai desaparecer muitos empregos, mas vai surgir muitos. O que vai desaparecer são empregos, outra vez falando, aquilo de uma pessoa que não era muito relevante. Então, faça o que a pessoa só fazia o que alguém mandava exatamente. Por isso que eu falo para a pessoa entender o contexto das coisas, ser o dono
da carreira, está sempre estudando. Outra questão que está crescendo muito o número de empregos, vai crescer, é na educação. Cada vez mais a gente tem um desafio muito grande e com IA, tecnologia, revolucionar, está tendo uma revolução na área pedagógica, principalmente no cuidado de crianças, primeira infância. Isso é uma tendência. E, por mais engraçado que pareça, tem uma outra tendência que é gerontologia, se não me engano é a palavra. São cuidados às pessoas de 50 a mais, porque a pirâmide etária do Brasil já está se transformando. Em 10 anos, 15 anos, se não me engano, a maioria das pessoas vão ser mais velhas. Sim. Então, o cuidado tem um envelhecimento rápido aí da população, né? Sim, exatamente. Então, isso é uma tendência que está acontecendo. Então, isso é Bom, então muito aí, importante. então aí as dicas do Henrique. Henrique, me diz uma coisa. Como é que, se alguém tiver interesse em entrar na Wall Jobs, como é que faz? Enfim, né? Tantos jovens aí buscando alguma oportunidade, como é que faz? É entrar no nosso site, é www.walljobs.com.br. Os jovens se cadastram, têm acesso a diversas oportunidades de estágio, jovem aprendiz, trainee. Porém, o que a gente tem lá, você consegue criar o seu perfil, que é um currículo, já é um modelo. Tem a Wall Jobs Academy, que é um e-learning gratuito, um microlearning, que a gente ensina diversos mini cursos, diversas habilidades, e inclusive tem diplomas para o jovem ao fazer, tipo, esses cursos que ele pode usar na faculdade, escola e colocar, inclusive, no currículo. Tem Uhum. também clube de benefícios do jovem, onde ele consegue ter desconto em diversos lugares. E tem também todas as terças e quintas, às 14 horas, online, mentorias gratuitas com nossos especialistas de carreiras. Por que gratuitos? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o pessoal tem muita dúvida no início de carreira. E o que a gente quer é que essa pessoa, que os jovens tirem as dúvidas e se empreguem. É o nosso objetivo. Maravilha. Olha, hoje então aqui no Alma de Mulher eu conversei com o Henrique Calandra, que é CEO da Wall Jobs, uma plataforma de recrutamento especializada no início de carreira, especializada no primeiro emprego, no jovem aprendiz, no programa de trainee. Henrique, muito obrigado aqui pela oportunidade, pela conversa. Deixa uma última dica aí, uma última mensagem sua para essas meninas, essas mulheres que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, Thiago. É um prazer poder ajudar essas jovens meninas. Eu acho que, principalmente para vocês, meninas, saibam que o mundo de vocês é para vocês. Acho que essa é a principal mudança de mindset, que é, tipo, vão atrás que tem muito mais portas abertas do que vocês imaginam. E as empresas querem, e não é porque querem, porque é bonzinho, porque necessitam. Vocês são algo muito importante para o mercado de trabalho que as empresas vão necessitar cada vez mais. Então, vão atrás e podem confiar que tem muitas outras empresas, não só como All Jobs, que querem ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Henrique. Esse aqui é o Alma de Mulher. Quem quiser conhecer o nosso conteúdo, basta acessar almademulher.com.br ou pelas redes sociais, Alma de Mulher. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá. Tchau.